Salve, salve! O tema do vídeo de hoje é Kurt Cobain e a crise dos opioides nos Estados Unidos. Então, como a gente sabe, o Kurt Cobain foi um ícone aí dos anos 90, uma voz que ecoa até hoje aí para muitas pessoas. Desde após o estouro do Nirvana, logo após o Nevermind, tinha muita discussão sobre o quanto de droga ele usava, o quanto de droga Courtney Love usava. Isso até gerou um atrito lá com a revista Vanity Fair, além de toda a mídia, e que ele sempre tentou maquiar, e que no final, na autópsia, depois de sua morte, comprovou que realmente o uso era excessivo. E uma das coisas interessantes é que a morte dele foi um presságio para uma crise de opioides que vem crescendo cada vez mais nos Estados Unidos. Logicamente, ele não foi a causa da epidemia, mas ele foi essa manifestação pública de um problema que é cada vez maior, e que vai demonstrar essa junção complexa aí de forças médicas, de forças sociais e também comerciais de todo esse setor. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre essas raízes multifatoriais do vício do artista. Depois eu vou falar sobre a ascensão da crise dos opioides nos Estados Unidos. E por último eu vou fazer uma relação entre os dois, fazendo uma reflexão aqui sobre o que sua vida e sua morte oferecem para essa saúde pública contemporânea. Então, primeira coisa, a gente precisa tirar essa ideia do gênio torturado. Tudo o que aconteceu com ele foi resultado de vários fatores interligados, como dor física, sofrimento psicológico e um ambiente cultural que se entrelaçaram e que nesse caso foi de forma fatal. Então, durante anos, se você lê nos livros, ele sempre reclamava de uma dor no estômago que era incurável. Então sempre foi dito que isso era uma motivação para seus pensamentos suicidas e, no fim das contas, para o uso de heroína. Então ele comentou aqui, decidi aliviar minha dor com pequenas doses de heroína durante 3 longas semanas. Em uma carta que nunca foi enviada aí aos fãs do Nirvana, pouco depois do seu casamento em fevereiro de 92 com a Courtney Love. Enfim, depois ele floreia aqui dizendo que tem pena de quem usa heroína como remédio, porque não funciona. Outros problemas além da dor do estômago era bronquite crônica, escoliose, mas alguns, como o Buzz Osborne do Melvins, vão dizer que isso aí era só lorota, papo de viciado. O Buzz Osborne era um bom amigo do Kurt Cobain, inclusive Kurt Cobain produziu o Houdini, que é o disco mais famoso dos Melvins, em 93. Enfim, apesar da sua dor, do seu sofrimento, ele nunca teve um diagnóstico médico claro e definitivo, mesmo considerando que ele já era bem abastado nessa época que os problemas começaram a surgir com mais intensidade. Eu encontrei essa referência aqui que diz que o diagnóstico foi um nervo do estômago pinçado causado por escoliose. Então ele recebeu uma medicação experimental que não era aprovada pelo FDA e que na época até fez um bom serviço. Tem uma outra informação interessante que a própria mãe dele diz que teve dores similares na mesma idade. E o próprio produtor do Nevermind, o Butch Vig, também viu problemas parecidos. Ele adoecia após as refeições, lembrando que nessa época ele ainda não era milionário. A primeira experiência com droga do Kurt Cobain foi em 86, mas ela começou a se tornar um hábito a partir de 1990. Mas essa dor não existia só por ela mesma. Tinha também feridas psicológicas profundas. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 9 anos e isso transformou bastante o seu psicológico. Ele era uma pessoa feliz e começou a se sentir mais retraída, e a infância foi marcada por instabilidades devido a esse fato também. Uma prima dele, chamada Beverly Cobain, é uma enfermeira dedicada na prevenção do suicídio. Ela destacou esse padrão familiar na família dele. Ele teve 2 tios que se mataram com armas de fogo. Então esse fundo genético e ambiental colocava ele em um grupo de altíssimo risco para transtornos mentais e também a dependência de substâncias. Ele também foi diagnosticado com TDAH na infância e foi medicado com Ritalina desde os 7 anos. Então uma introdução bem precoce às substâncias psicoativas e que pode ter ajudado a provocar essa dependência posterior de outras drogas. Mais tarde ele também foi diagnosticado com um transtorno bipolar que gerava nessas mudanças de humor bem extremas, que se somava a essa luta contra a depressão clínica também. E aí ele se tornou a estrela mais famosa do planeta Terra em 1991, depois do estouro de Nevermind lá em setembro. Então ele vivia nesse mundo de querer ser famoso, mas não querer ser famoso, o que gerava uma pressão. Então esse vício não foi por um único fator. A droga funcionava como um analgésico para suas dores físicas, mas também emocionais. E é importante dizer sobre o cenário da época também. Esse ambiente que o Cobain estava não apenas tolerava o uso de drogas muitas vezes, mas também até normalizava e glamourizava isso. Então essa cena grunge aí de Seattle sempre foi envolta ao uso de substâncias, como uma cidade portuária sempre foi conhecida como a cidade da heroína. E é claro que a explosão musical de Seattle trouxe um monte de dinheiro para aquela região. E isso desencadeou essa epidemia de heroína ali na cena local. O Lane Staley do Alice in Chains quase morreu aqui no Brasil em 93, no show do Hollywood Rock. Teve o Underwood do Mother Love Bone que morreu. Vários artistas ali lutando contra o uso de drogas. E ainda existiu essa ascensão dessa estética escrota aqui do heroin chic, que aflorou na moda e na cultura pop. Então essa palidez, olheiras, essa androginia, as pessoas aí com corpos que parece que vão quebrar a qualquer momento. E vários filmes como Pulp Fiction, Trainspotting, Diário de Adolescente, colocaram a droga muito no imaginário popular. E é claro que o
Kurt Cobain virou um dos rostos mais famosos dessa estética. Essa cultura de niilismo, desencanto, autodestruição, e essa estética do vício foi linkada com essa questão da autenticidade, essa rebeldia, e que trazia junto essa credibilidade do punk que o Kurt Cobain perdeu em muitos aspectos quando ele alcançou a fama. Então ele tinha essa pressão para manter uma autenticidade também em relação aos seus pares. Então talvez abandonar as drogas poderia significar para ele se vender, fazer o que o sistema queria, perder essa essência que definia sua arte e também conectava ele com uma geração inteira. E aqui eu quero entrar em um segundo capítulo falando sobre essa epidemia de opioides dos Estados Unidos. Então, enquanto ele lutava ali contra os seus demônios interiores, tinham forças sistêmicas muito maiores preparando um terreno para essa crise de saúde pública dos Estados Unidos, que naquela época já era ruim. Então, aqui demonstra o crescimento dessa crise de opioides a partir de 99. Vejam esse aumento, quão expressivo ele é. Mulheres menos, homens mais um padrão que vem crescendo, crescendo e crescendo. O Kurt Cobain foi prescrito com codeína, com morfina, com Valium, com antidepressivos, além de outros medicamentos como para bronquite e dores estomacais. E como ele tinha muitos recursos na época, ele foi uma espécie de precursor, inclusive, como eu comentei, usando drogas experimentais não aprovadas pela FDA. Mas essa crise começou a aumentar. Então, lá no comecinho dos anos 90, houve essa mudança da filosofia médica. E eles tinham algumas iniciativas médicas bem intencionadas, como a dor como quinto sinal vital. Ou seja, além da temperatura, do pulso, da respiração e da pressão arterial, a dor começou a ser muito considerada. Então começou a ter uma abordagem muito mais agressiva do manejo à dor. Então os médicos eram forçados a eliminar a dor dos seus clientes a todo custo. E abriu essas portas para a prescrição de analgésicos opioides. Então esse problema vem desde os anos 50, mas se agravou a partir dos anos 90. E o Jornal Americano de Saúde Pública diz que de 4 a cada 10 norte-americanos conhecem pessoalmente alguém que morreu de overdose. Só que aí nesse cenário, a indústria farmacêutica viu lucros sem precedentes. Então essa é a família Sackler da Purdue Pharma, que criaram um papel central e promoveram de forma muito agressiva esse medicamento chamado OxyContin. Então, utilizando diversas estratégias de marketing enganadoras, essa e outras empresas minimizaram muito o risco desses tipos de medicamentos. Diziam que o risco de vício era menor que 1%, e o que ocorreu foi uma grande enxurrada de prescrições que varreram todos os Estados Unidos. E é algo perverso, porque, se imaginar, estão vindo dos médicos, né? Pessoas que a gente precisa confiar. Então, grande parte dos americanos achavam que não estavam fazendo nenhum uso indevido, estava tudo certo, mas existe uma estimativa que mais de 500 mil pessoas morreram desde 99 até 2020 devido ao uso dessas drogas. Só que aí, em um certo momento, as autoridades de saúde perceberam o problema e restringiram o uso dessas drogas. E aí, o que aconteceu? Diversas pessoas que já estavam dependentes desses medicamentos não conseguiram mais obter o OxyContin. Então, eles precisaram buscar drogas ilícitas e o que eles encontraram? Heroína. Então o mercado de heroína ganhou uma base gigantesca de novos clientes. E depois, em 2013, surgiu essa outra droguinha aqui, que é o fentanil. O fentanil é 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Então, traficantes começaram a misturar essa droga com heroína, cocaína e começaram a fazer de tudo com essa droga aqui. Todas as combinações possíveis. Tudo buscando aumentar a potência, aumentar os lucros também. E aí os usuários muitas vezes começaram a consumir sem saber doses letais dessas substâncias. E então agora vamos para a conclusão. Essa análise correlacional aqui. É importante entender que o Cobain não foi apenas uma vítima do seu tempo. Ele foi um protótipo de uma tragédia que ocorreu e está ocorrendo em escala nacional nos Estados Unidos. Um sistema que preza muito pela liberdade, mas tem um péssimo sistema de saúde. Então, devido à sua fama, ele conseguiu acesso a drogas que não estavam disponíveis no mercado e demonstrou como um paciente com uma dor de verdade, quando ele é confrontado com um sistema falho, pode ser levado a buscar soluções desesperadas e perigosas. E esse niilismo e esse desencanto da geração X, que o som do Nirvana expressou de forma tão potente, encontram um paralelo meio sombrio aqui, nesse desespero socioeconômico que comunidades, por exemplo, rurais do que a gente chama de Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, que sofreram um declínio muito grande de suas indústrias e que foram bastante atingidas por essas crises de opioides. Também essa questão da normalização cultural do uso de drogas é semelhante também, né? Assim como a cena de Seattle tinha o Heroin Chic, onde usar droga era visto como algo legal, e junto a isso uma indústria farmacêutica que estava normalizando o uso de medicamentos super pesados. Então isso removeu esse estigma associado ao uso de drogas e baixou de forma drástica essas barreiras para a dependência, transformando esse problema de nicho em um problema
nacional. Além disso, o problema do Kurt Cobain mostra como o sistema de saúde e os sistemas de reabilitação são falhos. Ele buscou ajuda, mas recebeu esses tratamentos fragmentados e que, claro, se tornaram ineficazes no fim do processo. A clínica de desintoxicação de Los Angeles que ele fugiu, a luta da família para tentar recuperá-lo também, mostram esse sistema de saúde mal equipado. Então, Kurt Cobain foi essa manifestação precoce e visível dessa vulnerabilidade sistêmica social que estava prestes a explodir. Um aviso que não foi ouvido a tempo e que continua não sendo ouvido a tempo por muitas pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aperta o joinha, se inscreve no canal se quiser ver os próximos vídeos e um grande abraço.